Para mim, como esse é um dia muito especial, tem Mike aqui, que além de ser um parceiro no ministério, é um grande irmão, grande amigo, e eu queria que ele viesse aqui nesse momento para falar um pouco do ministério dele, novo, né, um ministério novo, da esposa também, mas para as pessoas ouvirem um pouco de você, que todo mundo está com saudade, não tanto quanto eu, mas todo mundo está. Bom dia, irmãos, irmãs, a paz do Senhor. Eu tenho tanto a falar que eu acho que o Frido não vai pregar hoje. Tem as anotações aqui, mas me perdoe. Eu quero, como a Penha queria ser obediente, falar algumas coisas que estão no meu coração. Primeiro, que eu estou feliz de estar em casa. Eu estava aí sentado e agradecendo ao Senhor que estou em casa. É uma alegria mais que vocês podem imaginar estar aqui com vocês. Eu sei que todos estão um pouco chateados que eu vim sem minha esposa. Me perdoe. Lindo tem viajado, trabalhado muito e por outras razões eu não podia vir nessa viagem. É como veio o ano passado. Mas ela mandou um abraço para todos, um beijo, e começou a citar os nomes. Todos os nomes aqui e os nomes de pessoas que não estão aqui, né? Mas ela queria tanto estar, eu creio, conosco nesse momento. Estava lembrando ontem à noite, hoje, a gente foi para uns apartamentos de pessoas deslocadas. Ontem à noite em Campo Grande, pessoas que foram tiradas da Avenida das Américas e colocadas lá em Campo Grande, e Deus nos deu, a gente passeou de um apartamento para o outro, Craig e Alessandra com amigas, e fizemos novos amigos lá, e encontramos pessoas de paz, pessoas que temem a Deus, mas a maioria não conhecem ao Senhor. Isso mexeu muito no meu espírito. Enquanto a gente estava sentado ali, eu estava com João 15, capítulo 5 na mente, e Deus permitiu que a gente falasse algumas coisas da palavra naquele momento, de uma forma muito informal. Mas isso me trouxe de volta para a Barra da Tijuca, os primeiros anos desta igreja. Quando esta igreja começou como grupo de oração, no apartamento de uma senhora chamada Edmeia, e toda semana a gente orava por pessoas. Isso antes da libertação e a conversão da Conceição, nós começamos a orar por Barra, pelas igrejas que Deus ia trazer para Barra, Recreio, essa região, e toda semana a dona Edmeia orou a mesma coisa. Ela disse: Senhor, sem ti nada sou, sem ti nada tenho, sem ti nada posso fazer. Sem ti nada sou, sem ti nada tenho, sem ti nada posso fazer. Esse segredo de vida eu quero deixar com meus irmãos que eu amo. E isso sai de João 15. Sem mim, Jesus falou, nada podeis fazer. Ele é a nossa força. E ele disse, talvez seja bom ler, se você que gosta de abrir a Bíblia. João 15, começo em versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Que coisa impressionante essa palavra
de Jesus. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas quando permanecemos na videira que é Cristo, damos muito fruto. Não pouco fruto, mas muito fruto. Isso que eu lembrei ontem à noite, naquele apartamento, quando no final a gente estava lá orando e conversando, que tem muita gente nessa cidade, milhões de pessoas que não conhecem Jesus ainda. E nós podemos dar fruto através do fruto do Espírito. É todo tipo de fruto, inclusive colher fruto de vidas em Jesus. Mas não através do nosso poder. Através do poder de Cristo em nossa vida. Então, me perdoe a pregação. Mas é o que está no meu coração. E começou com a lembrança da oração da Edmeia. Sem ti, Senhor, nada sou, nada tenho e nada posso fazer. Que Deus complete essa palavra na minha vida, em nossas vidas. Outro pensamento rápido, quando a gente mudou para Vargem Grande, depois de um tempo, Deus me convidou para literalmente deitar no seu colo todo dia por vários meses. E quando a gente estava cantando, eu lembrei isso, eu lembro o fruto que Deus deu na minha vida e no ministério naquele momento. E não uma postura normal, mas eu literalmente deitava no sofá da sala, em uma bolinha, e deitava dia após dia na presença do Senhor, só para estar com Ele, estar no colo dEle, e de ouvir a voz do Senhor. Um dos momentos, dos tempos da minha vida mais ricas que já experimentei. Não é questão de postura, não é uma questão de ficar no sofá numa posição certa. Não existe isso. De fato, talvez seja ridículo para você. Mas é a postura espiritual diante de Deus. De nos colocar na presença de Deus, dia após dia, e ouvir a sua voz. Então, também fui muito tocado por essa música, Penha. Por último, algumas notícias. Primeiro, o meu filho Nicolas está apaixonado. Alguns talvez saibam, ele continua estudando química e encontrou uma jovem que se formou agora de recursos humanos da universidade, entrou no seminário, está fazendo curso de missões. E ela é doce. Vocês que conhecem Nicolas, se você ia pedir uma coisa para ele como uma mulher, o que você pediria? Uma mulher doce, não? Mas é doce, doce, doce. Você não imagina como essa moça é doce. O nome dela é Kelsey. E nós amamos ela, Nicolas ama ela muito mais do que nós. E eles estão falando em casamento. Não é oficial, não tem noivado oficial, mas estão conversando essas coisas e vocês podem louvar a Deus comigo, porque é um casal tão lindo. E eu tenho uma fotozinha aqui na minha bolsa, se você quer ver a foto. Depois você entra no Facebook do Nicolas e você vê ela, muitas fotos. O pai dela é fotógrafo. Imagina as fotos que eles têm, é impressionante. A minha filha, essa é a minha lembrança de orar por Alicia. Ela está hoje em Portugal, foi para o sul de Portugal hoje, na universidade. Uma parte do curso dela tem a ver com missões. Então, ela está numa viagem de 8 semanas. Estudaram antropologia e outras questões de missões por 8 semanas. Agora eles começaram em Portugal e estão lá visitando igrejas, nos seminários, institutos bíblicos e pessoas, e ministrando e aprendendo. E semana que vem ela vai para a África do Sul e eles vão ministrar na África do Sul e depois para Moçambique. É uma coisa, não sei se eu posso contar em 3 minutos, mas é uma coisa doida, que tem um grupo que começou meio louco. Eles queriam criar uma cidade utópica nos Estados Unidos. E sabe que isso não existe, uma cidade utópica, mas criaram uma cidade chamada Sião, seria em português. E eles começaram a plantar igrejas, espalhou para a África. Quando chegou em Moçambique, teve uma revolta lá, os missionários tinham que sair.
e deixou a igreja, e a igreja em Moçambique misturou a coisa de espiritismo, animismo e tudo mais com a religião, ficou uma bagunça. E então o professor da Alicia tem contato com o pessoal. A igreja de Sião, nos Estados Unidos, agora tem saúde. E eles têm muitas escolas bíblicas em Moçambique, dezenas de escolas bíblicas em Moçambique, mas eles precisam de professores. Então a Alicia foi com a equipe para Sião e foi ordenado para ser pregadores e pregadoras da igreja Sião. Então, estão indo para ensinar nesses institutos bíblicos para pessoas. Isso para inserir um pouco de saúde teológica em estas cidades. Muito linda, muito louca. Nunca ouvi uma coisa dessa em toda a minha vida. E então, ela faz parte desse grupo. E por falar português um pouco, ela consegue traduzir em Portugal, Moçambique, e fala inglês lá em África do Sul. Então, ela está super realizada. Tem um computador para 17 pessoas, mas ela consegue, primeiros dias, enquanto os outros estão estudando português, ela nos manda mensagem via computador, e a gente comunicou muito com ela na primeira semana, e está hiper feliz. Então, a Linda também está bem. Ela criou um novo ministério. Toda semana, eu falo uma coisa de encorajamento para ela, porque é uma coisa tão espetacular que Deus fez através dela. Deus colocou no coração dela desejo de ministrar a missionárias no mundo. Então, começando com a nossa missão, ela treinou 30 e poucas mulheres, criou um manual e treinou 30 e poucas missionárias para serem as missionárias que iam cuidar das outras missionárias. Então, cada uma liga para 3, 4, 5 mulheres, pelo menos uma vez por mês, e conversa, ora, cria um relacionamento via internet, e então, assim, centenas de mulheres nos próximos anos vão receber um cuidado mensal mínimo através dessas pessoas que Linda treinou e as outras que ela vai treinar. Cuidar o coração de missionários espalhadas pelo mundo. Eu creio que outras missões vão querer ajuda da Linda para criar essas redes entre mulheres no mundo inteiro, mas vamos ver o que Deus faz. Eu continuo minha batalha com o espanhol e viajo por várias partes da América Latina ainda, dando cursos sobre plantação de igrejas, fazendo mentoreamento, coaching com pessoas envolvidas na plantação de igrejas. E vocês sabem que isso é o chamado de Deus que Deus me deu nesses últimos anos, e continuo feliz exercendo essa função com nossa missão na América Latina, inclusive no Brasil, de vez em quando venho aqui. Então, essa é a nossa situação. Então, se permite, eu quero orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, Deus, muito obrigado que eu possa estar aqui em casa e estar com meus irmãos, com minhas irmãs. Quero, Pai, nesse momento, abençoar mais uma vez essa igreja, abençoar as pessoas aqui, as pessoas que não estão aqui, que o Senhor continue usando, que cada um possa permanecer no Senhor, que dia após dia possa ter comunhão contigo. Eu peço, Pai, que enquanto o Senhor abençoa cada um de nós, que nós possamos também abençoar outros através da sua força. Te louvamos juntos, em nome de Jesus. Amém. Ainda dá tempo para pregar um pouco? Depois dessa. Muito bom. É um prazer ter você aqui e também de ouvir um pouco sobre como vai a família e sentir um pai babando pelos filhos, né? Isso é muito bom. Muito bom. E esse domingo também a gente encerra o último sermão, mensagem da nossa série sobre arrependimento verdadeiro. A gente vem estudando isso durante um tempo, sobre o que significa arrependimento, o que leva uma pessoa ao arrependimento, quais são os sinais que apontam para um verdadeiro arrependimento, e nada melhor do que o nosso próprio amigo João Batista para nos ensinar sobre isso.
E a gente pegou Lucas capítulo 13 e estudou um sermão dele. E foi muito interessante, nós tiramos alguns princípios juntos aqui, aprendemos muito com ele. E esse domingo, então, vamos ver a última parte. Mas percebem que João Batista, ele é primo de Jesus. Ele começa o ministério dele, 6 meses depois, Jesus entra em cena. E João Batista começa o ministério dele dizendo, arrependei-vos. Jesus começa o ministério dele dizendo, arrependei-vos. Então, a importância do arrependimento. E a gente viu no início aqui que o que é arrependimento, estudando o que não é arrependimento, né? A gente falou, arrependimento é basicamente que deixa de ser idiota, né? Para de fazer safadeza, isso não é arrependimento, né? E muitas vezes a pessoa tenta um arrependimento com esforço próprio, né? Ele tenta com esforço próprio, até por um tempo funciona, e depois ele chuta o balde. Porque não tem a ação do Espírito Santo junto. É um trabalho em conjunto, onde você e o Espírito Santo trabalham. E então eu quero eu não quero pregar de novo sobre todos os tópicos que a gente estudou até aqui, mas eu quero fazer uma pequena recapitulação daquilo que a gente viu durante esses tempos, né? Vimos nas semanas passadas, tá? Tá no singular, lá foi um erro aquele teclado tem um erro incrível. É o teclado alemão. Nós vimos que o verdadeiro arrependimento, ele aceita a responsabilidade pelo pecado. Ele não transfere a culpa. Fulano fez eu fazer. Isso não existe. Você fez porque quis. Então, o verdadeiro arrependimento, uma das características é a aceitação de dizer, eu mesmo errei. Eu errei. E Davi foi campeão nesse quesito. Quando ele era confrontado com o pecado, ele caía em si e dizia, cara, errei. Quando ele tem um confronto com Natan confronta ele, você é o homem. Ele diz, puxa, eu errei. Então nunca diz, mas pensa um pouco, ela tomou banho lá, onde já se viu? Não transferiu a culpa para a mulher. Assim como Eva fez com o homem. Nada contra a mulher aqui. Mas a ideia é, nós aceitamos a responsabilidade pelo nosso pecado. Nós aceitamos. Eu errei, eu melei com Deus, eu sei que o erro foi meu. É uma analogia do que acontece no coração, está escrito lá em Lucas 3:5. Ele fala que para Deus chegar ao nosso coração, pelo arrependimento vai acontecer. Ele fala, os vales serão aplanados. Lembra quando ele começa a dizer, voz do que clama no deserto, os vales serão aplanados e tudo mais? É uma analogia à situação do coração. E nosso coração às vezes está cheio de vales, de altos e baixos, e esses vales precisam ser aplanados através do arrependimento. E Deus fala, chega ao nosso coração através do arrependimento, quando os vales do coração são aplanados. E depois a gente viu também que o verdadeiro arrependimento, ele reconhece que o pecado tem consequências. Assim como as nossas ações de infringir algumas leis têm consequências, se você passa 60 por hora, um dia 50, você paga uma multa, tem consequências graves e algumas mais graves do que outras. No nosso pecado também recebemos consequências em nossa vida. E no versículo 7, João trabalha essa ideia falando sobre uma ira que viria, uma ira vindoura. A mensagem do Evangelho nos lembra das consequências do pecado. Todo o Evangelho nos lembra sempre que os nossos erros, os pecados, se não acertados, eles levam a uma consequência. Todos os autores do Novo Testamento falam nessa ideia. E a ideia implícita da consequência do pecado no Antigo Testamento também existe. Então somos advertidos. A ira vindoura vai vir. Não brinca com o pecado. Não brinca com ele. Ele vai destruir você. Então ele diz, a ira vindoura virá. Então a ideia do verdadeiro arrependimento reconhece também que os nossos pecados têm consequência. Também o verdadeiro arrependimento não confia somente em boas obras. Aqui nós vemos que o pessoal estava vindo para se batizar, porque ouviram alguém dizer que o batismo de João salvava. Lembram do que eu falei aqui, expliquei sobre essa questão, e João diz, vocês acham que é através do batismo que vocês vão vir rastejando aqui, pular na água? Eu posso jogar vocês aqui dentro, mas eu não posso jogar vocês para dentro do Espírito Santo, isso eu não posso fazer. Então, não é através de boas obras, não é fazendo coisas boas para Deus, religiosas, vai te tornar salvo, ou vai te fazer ficar em paz com Deus. Não, nós somos criados para isso, elas não nos salvam, nós fomos criados, precisamos fazer, mas elas não nos salvam. Então nós vemos muita gente baseando isso em cima da salvação. Então eu preciso fazer porque eu tenho que ficar de bem com Deus, então tenho que dar 12 cestas básicas, ou tenho que ir lá visitar pobres, ou então... É bom que a gente faça, temos que fazer,
Mas a motivação tem que ser outra, não achando que é isso que vai te levar à salvação. Então, o verdadeiro arrependimento não se baseia nisso. Não se baseia em boas obras. Também o verdadeiro arrependimento não depende de conexões familiares. Vocês lembram do que eu falei aqui? Filho de crente, crentinho não é. Não é. Então, o fato do teu pai ou tua mãe serem pessoas boas ou cristãs fervorosas, cristãos corretos, não significa que você é. Você precisa ter o teu encontro pessoal com Cristo, teu filho precisa ter um encontro pessoal com Cristo, e você precisa criar esse ambiente para que ele tenha. Nós, como pais, precisamos criar um ambiente para que os nossos filhos conheçam o Senhor. De ensinar, de demonstrar, e não somente de ensinar com palavras, mas ensinar com a nossa vida. Porque nós somos o livro que os nossos filhos leem. Todos conhecem a história do menininho que queria se mudar para a igreja, né? Porque na igreja o pai era bonzinho. Então é muito fácil você ser bonzinho por 1 hora, 2 horas aqui, mas segurar tua onda, ser um cristão em casa é outra história. Mas cristão também se ira no trânsito, não é? Cristão também às vezes ergue a voz, não é? Cristão faz isso, claro que faz. Só que nós temos que entender que as nossas atitudes, elas vão imprimir nos nossos filhos coisas que elas vão carregar para o resto da vida. Uma coisa assustadora para mim foi quando o Matias estava no carro um dia e ele disse: quando eu crescer quero ser igual ao meu pai, quero buzinar, eu quero falar, chamar os outros de idiota. Eu usei esse termo para alguém. E aquilo foi, quando eu ouvi ele falando, eu estava dirigindo, ele estava em silêncio, não falou nada até então, e de repente disse: quando eu crescer quero ser igual ao pai, quero buzinar e chamar o outro de idiotas. Sabe, então você, às vezes, essas coisas fazem você repensar a forma como você está vivendo. Então você precisa segurar a tua onda, você precisa entregar essa área para Deus e dizer: Deus, me ajuda, né? Então agora estou muito mais calmo nesse trânsito, eu posso ficar mais tranquilo. Ainda estou sendo trabalhado nisso, ainda tem uma plaquinha aqui em obras, mas gente, eu vou chegar lá. Então a questão é, você segura a tua onda, você é cristão no trânsito, em casa, na igreja. Está difícil, a gente vive numa cidade difícil mesmo, está difícil, mas precisamos ser também lá, né? E lembrar sempre que o nosso próximo não é alvo da nossa ira, né? Ele também é alvo do amor de Deus, então assim como eu quero, ele também pode. Mas basicamente nossa salvação não vem por conexões familiares. Os judeus achavam que eram: nós somos filhos de Abraão. Lembram que eles usaram? Ele falou: Deus pode suscitar filhos dessas pedras, diz João, desses pequenos, desse lixo. Deus pode trazer filhos. Não é a tua conexão familiar que vai fazer você ficar de bem com Deus. Zero. Então nós vivemos às vezes achando que só porque nós estamos na igreja, nós somos cristãos, nossos filhos também são. E eu citei o exemplo aqui: o fato de você morar numa garagem não faz de você um carro. E o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão. Faz de você um cristão a intimidade com o Senhor, passar tempo com Ele. Tua intimidade, experiência, aquilo que Penha falou aqui, de desejo de pular lá no colo de Deus e passar tempo com Ele. Também, nós vimos que o verdadeiro arrependimento se expressa em transformação espiritual. Algo acontece na tua vida. Quando você se arrepende, alguma coisa acontece. Eu não sabia, e é crise a primeiro momento. Porque você não sabe, de repente você sabe, é crise. E ontem nós fomos num casamento. E basicamente é crise, casamento é crise. Porque quando você namora e é o noivado, é as mil maravilhas, né? Como diz um pastor amigo meu, ele diz assim: com o tempo os bichinhos aumentam. Primeiro ela é gatinha, depois ela é vaca. Essa é uma perspectiva bastante negativa da coisa, mas não está muito longe da realidade, porque nós perdemos muitas vezes o foco. E a gente se apaixona por uma pessoa que nós próprios idealizamos. Nós idealizamos uma pessoa. Nós achamos o que ela é e o que ela tem que suprir em mim. Nós idealizamos. E geralmente nós idealizamos errado. E aí quando nós somos confrontados com a verdade, aí os bichos aumentam mesmo, né? Aí diz: não conheço, desconheço essa gatinha. Exatamente, deveria ser. Então a ideia da transformação espiritual é basicamente isso. Eu não sei, agora eu sei, e gera crise, porque existem momentos onde Deus trata na tua vida e ela vai se expressar em transformação, sim.
na tua forma. E olha, gente, e aqui é uma coisa bem interessante, eu não posso avaliar o teu arrependimento no teu interior. Eu não consigo avaliar o grau do teu arrependimento, mas eu posso avaliar ele através dos relacionamentos que você tem, a forma com que nós nos portamos. Essa é uma forma pública de demonstrarmos o nosso arrependimento, porque pessoas não vão olhar para dentro de nós. E aí, às vezes, dentro da individualidade que a gente vive, a gente diz, bom, mas então você fica com o teu problema, porque eu sei que eu estou arrependido e que se exploda o que você acha. E eu acho que não é por aí. A questão do Evangelho nos ensina que quando há arrependimento verdadeiro, algo acontece. Transformação acontece. Eu era, não era mais. Se roubava, não roubo mais. Se prostituía, não prostitui mais. E essa é a ideia. Se era, não é mais. É crise, né? Claro que gera crise, mas é a transformação do processo na nossa vida que Deus usa para alcançar o nosso coração. E finalmente a gente chegou no texto onde o verdadeiro arrependimento se expressa através do reconhecimento e da confissão do verdadeiro Messias. E aqui, gente, esse é um dos primordiais. Você pode aceitar a responsabilidade, você pode reconhecer as consequências, você pode não se fiar em cima de boas obras, você pode não depender de conexões familiares e também de ter até uma certa transformação na sua vida, mas se você não reconhecer e receber Jesus em sua vida, os 5 não valem de nada. Esse último passo é o mais importante, porque é ele que é o caminho à vida eterna. E o João Batista aponta isso. E o povo, no texto, aqui no versículo 15 até o 17 do capítulo 3, ele fala que havia uma expectativa. O povo diz, cara, essa pregação não pode ser outro a não ser o próprio Messias. Esse cara é o Messias. E aí João diz, não. O verdadeiro arrependimento reconhece quem é o verdadeiro Messias, e não sou eu. Porque o verdadeiro Messias eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Nem isso eu sou digno de fazer. Ele diz, o que realmente se arrepende, de verdade, ele sabe quem Jesus é. Ele reconhece o verdadeiro Messias. Não é enganado. Por que não é enganado? Porque tem relacionamento. Passa tempo com Deus. Teve uma estatística essa semana que a gente foi num grupo de pastores. Aquilo foi chocante para mim. 52% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira. Dos pastores brasileiros. 52%. 52%! Vocês imaginam agora o que está sendo pregado aí, né? Da pessoa que não conhece a Bíblia. E se você é um pregador, você faz dela o teu instrumento de ensino e não conhece o teu instrumento de ensino. O que seria da Alessandra como uma doutora em veterinária, na área de veterinária, sem conhecer o ofício dela? Vai chegar a fazer um estardalhaço. Não faz sentido. Você tem que conhecer a ferramenta que você manuseia, que você usa. E se os pastores, se tem 52% de pastores que não leram a Bíblia inteira, imagina os membros. As pessoas. Então nós não conhecemos o verdadeiro Messias, porque nós não buscamos. Não conhecemos o verdadeiro Messias, porque nós não o conhecemos de verdade, como ele deveria ser conhecido. E aí no versículo 15, a partir do versículo 15, ele então, vamos ler esse texto, 15 a 17, se você tem tua Bíblia, abre aí. Lucas capítulo 3, versículo 15 a 17, onde ele encerra o sermão dele. Lucas capítulo 3, versículo 15 a 17. E aqui ele fala da grande excitação do povo, né? O povo estava numa expectativa incrível. E diz assim no versículo 15: e o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E esse texto, ele mostra o quanto o sermão de João foi pesado, né?
Imagina você, uma multidão saiu para ouvir dele. Isso aqui não é nada popular, absolutamente nada. E João fala: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, que os batizará com o Espírito e com fogo. Virá alguém mais poderoso do que eu, o Messias virá e batizará com fogo e Espírito Santo. O fogo aqui, gente, ele mostra, é uma alusão ao Pentecostes que aconteceu, mas também a provas. E você vê essa ideia muito bem desenvolvida em 1 Coríntios, quando Paulo trata com isso, 3:13, quando ele fala que nós passaremos por fogo, provados pelo fogo, nós seremos. Então a ideia de que o Messias viria com fogo, e o judeu tinha muito bem isso na sua mente, de que o Messias viria não só para restaurar cumprir a grande promessa, mas também traria o juízo. E João diz isso, vai trazer juízo sobre as pessoas. E ele continua a sequência dizendo que ele viria com uma pá na mão, a fim de limpar a eira. A ideia aqui dos judeus é basicamente o que nós cristãos vivemos. Eu sou crente, eu estou garantido. E os judeus pensavam a mesma coisa, diziam: olha, esse homem com a pá para limpar a eira vai vir justamente para aqueles infiéis, para os gentios. Nós estamos garantidos, somos filhos de Abraão, estamos garantidos. Então, gente, você acha que está na igreja, está tudo bem? Não está não, cuida. Temos que cuidar da forma como nós vivemos. Ontem nós vimos numa igreja um texto assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E não pude evitar de me perguntar: mas será que é só quando a gente entra na casa do Senhor? O que você quer comunicar quando se diz guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, usando o texto de Eclesiastes, né? Eu acho que nós devemos guardar o nosso pé em todos os lugares. Na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares, guardar, olhar como nós vivemos, as nossas atitudes, as nossas ações, em todos os lugares, no trânsito, quando a gente está não tão bem com a esposa ou com o marido. Guarda o teu pé, porque virá o dia em que o Messias virá. E ele usa uma figura de linguagem muito interessante. Ele diz, e só uma vez aparece isso aqui nesse texto, quando ele diz que ele o peneirará, né? Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar a sua eira. Aparece só uma vez no Novo Testamento, limpar a sua eira. Basicamente o que ele usa aqui é uma figura de linguagem de como eles colhiam na época dos hebreus. Eles colhiam o trigo, colocavam ele para secar em cima de peneiras e depois eles jogavam ele para cima, e o grão que é mais pesado caía de volta para a peneira e a palha mais leve era levada pelo vento. No fim do dia, o que eles tinham? Em volta um bocado de palha e no meio o grão do trigo limpo. Ele diz: o Messias virá fazer isso. Ele colocará vocês numa coisa, e é numa peneira, isso. E o vento, ou seja, vai fazer o serviço. E no final do dia vai ter aquele monte de palha em volta que vai ser lançada fora. É basicamente um sinônimo de juízo sobre o ser humano. Vai acontecer. E isso nós somos chamados para uma intimidade com o Senhor. Por isso a ideia do arrependimento é o caminho do Senhor para o nosso coração. Sem arrependimento não tem jeito. Citei aqui o exemplo daquela igreja 666, que está muito forte aqui já no Brasil. Ela é uma igreja que eu acho que ela nasceu em Costa Rica ou num lugar assim. O autor dessa igreja se auto-intitula Jesus Cristo Homem. Ele mesmo diz. Se você vai no YouTube, você procura Jesus Cristo Homem, Jesus Cristo Homem. Você vai achar ele falando, ele fala em espanhol. É uma coisa. Basicamente, ele diz: pecado não existe, é uma invenção da igreja. Pode vir do jeito que você está. E não se assustem, gente. Esse é o pensamento atual. Vai acontecer com mais frequência. Arrependimento não é nada popular e está cada vez mais longe. Mas é a essência. Sem arrependimento, não dá. Voltando aqui àquilo que João nos ensina no capítulo 3 de Lucas. Aceitar a responsabilidade pelo pecado é o início do caminho. Eu errei. Reconhecer. Reconhecer também as consequências. Não confiar em fazer boas obras. Não depender de conexões familiares. Expressar a transformação é necessário. Mas o mais importante, entregar a vida a Cristo. Essa é a essência. Todo pregador que prega o Evangelho vai ter que falar sobre isso. Não tem como. Porque o ponto da mensagem do Evangelho é arrependimento e entrega de vida a Cristo. Não tem como.
E ninguém entra no céu assim, né? Com os dedinhos debaixo do braço. O Espírito precisa trabalhar na nossa vida. Gosto da ideia do Max Lucado, né? Quando ele diz: Deus ama você do jeito que você é, mas por amar você tanto, Ele não quer deixar do jeito que você está. Não quer te deixar do jeito que você está. Nós precisamos de transformação. Nós, assim como João diz, a única recompensa ou herança que nós temos de Abraão é o pecado. Essa é a única herança que nos é passada. Salvação não nos é passada através de herança. Pecado sim, costumes e tudo mais. Temos que voltar a isso. E não importa que tipo de arrependimento uma pessoa teve, não haverá salvação a menos que haja confiança na pessoa e obra de Jesus. Não importa o tipo de arrependimento. Não importa. Nosso esforço próprio de pouco adianta, como eu disse aqui antes, mas ele pode sim nos levar ao legalismo. Eu posso com minha força própria, não? Que Deus nos ajude nesse processo. Deus nos ajude a caminhar mais perto dEle, que a gente possa voltar para Ele, o nosso coração, pensar nisso, né? Permitir que essas coisas fiquem em nossa vida, martelem em nosso coração. Eu preciso de arrependimento. De áreas na minha vida que precisam ser entregues ao Senhor, eu preciso. Se isso não acontecer, como diz o Gilson, perdeu. Com sotaque carioca mesmo. Por mais incrível que pareça, um curitibano falando com sotaque carioca. É a única coisa que ele fala com sotaque, né? Muito bom. Que Deus nos ajude. Quero encerrar nessa manhã pedindo que Deus nos abençoe nesse processo todo. Eu sei que não é fácil. Ser cristão não é fácil. Eu creio que nunca houve um tempo glorioso na história onde fosse fácil ser cristão. Nunca foi fácil. Não vai ser fácil para nós. Não será fácil para os nossos filhos. Mas vale a pena. Existe o remanescente fiel. Sempre teve na história da igreja aquele grupo de pessoas que se manteve fiel às Escrituras, à palavra do Senhor. E vai continuar havendo, até o dia em que Cristo voltar. Pai de amor, obrigado por essa manhã. Obrigado por passarmos um tempo juntos, de tirar também caminhos para a vida e princípios para a nossa vida. Obrigado por termos a oportunidade de rever amigos, em especial o Mike, que está aqui depois de tanto tempo. Te agradeço também pela vida que o Senhor nos deu, pela alegria de pertencermos ao Senhor. Entendemos, Deus, que às vezes falhamos contigo, precisamos reconhecer da nossa falibilidade, precisamos entender que o arrependimento precisa tomar lugar em nossa vida e de depender daquela obra que o Senhor fez na cruz. Obrigado porque aquela obra continua tendo o mesmo poder que teve naquele dia, de salvar, de curar, de libertar pessoas do pecado, de quebrar correntes de maldição do pecado em nossa vida. E nós agradecemos porque esse poder está à nossa disposição ainda hoje. Te louvamos, Senhor, porque nós podemos olhar para a Tua palavra e saber que não é o nosso próprio esforço, mas sim a obra que o Senhor fez na cruz, que nos garante a salvação. Então nos ajude a entender isso a cada dia na nossa vida, que isso faça sentido em nosso coração e que possamos viver pelo Senhor baseado nessas verdades. Então nos ajude também a entender os erros que nos são colocados diante de nós a cada dia, daquelas coisas que tentam nos seduzir para que nós tomamos decisões erradas ou caminhos errados. E nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé no Senhor, aumenta a nossa fé, assim como teus discípulos pediram. Eu peço que o Senhor aumente também a nossa e que nós possamos viver dependendo da ação e também da tua vontade a cada dia. Ajude-nos a entender o Teu plano, ajude-nos a ouvir a Tua voz, ajude-nos a procurar o Senhor, a buscar a tua voz, o Teu coração, que possamos também ter o desejo no Teu plano, pelo Teu plano e pela Tua vontade em nossa vida. Eu peço nessa manhã que a graça do Senhor Jesus, também o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você. Mas não saia daqui sem bater papo, abraçar algumas pessoas. Todos, na verdade. Deus abençoe.